Em menos de 8 minutos, 88 milhões de euros evaporaram do museu mais famoso do mundo. A cena parecia de filme. Disfarces, um elevador e o brilho das joias da realeza se apagando diante das câmeras. Dia em que o Louvre perdeu a sua luz. Muito antes de ser o lar da Mona Lisa ou o destino de milhões de turistas, o Louvre nasceu com outra missão. Nascido no século XII, ele foi construído para ser um grande forte para proteger Paris. Séculos depois, ele virou um palácio real e foi só com a Revolução Francesa, em meados de 1793, que o Louvre abriu as portas ao público. Agora, como um museu, realmente um símbolo da ideia de que a arte, antes um privilégio da realeza, da nobreza, agora pertencia ao povo realmente. Mas o palácio que guardava a história da França acabaria sendo agora palco de mais um capítulo digno da própria realeza, só que com um final de filme de ação. E se ao ficar sabendo deste caso você também pensou em Arsène Lupin, o lendário ladrão gentleman dos livros e séries, você não está sozinho. O personagem criado por Maurice Leblanc em 1905 roubava apenas dos ricos, também com grande elegância e inteligência. Tipo de personagem que a gente até torce para que tudo dê certo para ele. Mas aqui a ficção parece ter saltado das telas e virado também a realidade. Saído realmente das telas e das páginas, um roubo meticuloso com disfarce, precisão cirúrgica e uma fuga cinematográfica. Então, fica a pergunta que ecoou sobre a França inteirinha. Lupin está vivo? Ou Lupin é um personagem real? Foram levados 8 joias históricas avaliadas em cerca de 88 milhões de euros, mas com um valor incalculável para o patrimônio francês histórico mundial. Tiaras, colares e brincos de safira da rainha Marie-Amélie e Hortense. Colar e brincos de esmeralda da imperatriz Marie-Louise e segunda esposa de Napoleão Bonaparte. Um broche relicário da era imperial e tiara da imperatriz Eugênie, símbolo máximo da elegância do Segundo Império. A coroa da imperatriz Eugênie, com mais de 1.300 diamantes, quase foi levada, mas acabou sendo abandonada e danificada no dia do roubo, durante a fuga. Mas afinal, quem eram essas mulheres? E por que essas joias eram tão importantes? Cada joia era mais do que um adorno, elas eram um símbolo, elas marcavam um capítulo da história da França. Marie-Amélie, a última rainha da monarquia francesa, era um símbolo de transição entre o Império e a República. Já Hortense, que era mãe de Napoleão III, ela usava as joias como uma ferramenta diplomática, literalmente política, de brilho. A Marie-Louise, ela era a esposa de Napoleão Bonaparte e ela representava a união entre a França e a Áustria. Então era um casamento político que marcou a Europa como um todo. E a Eugênie, ela era ícone de elegância, então no século XIX ela fez com que ela se tornasse um símbolo e ela transformou essa moda e estilo em poder. As joias, elas eram materialização da história, o reflexo da glória da diplomacia de uma era. Vamos ao passo a passo do dia do roubo. Domingo, 19 de outubro de 2025, 9h30 da manhã, e o Louvre já está aberto. Um caminhão de manutenção se posiciona ao lado do prédio, às margens do rio Sena. Ao que se sabe, 2 homens com coletes de segurança e um capacete sobem pelo cesto do elevador. Pareciam realmente ser trabalhadores do museu, já que ele estava passando por obras de manutenção. Usam ferramentas elétricas, quebram a janela da Galerie de Apollo, onde ficam essas joias da coroa. Em menos de 7 minutos, eles rompem a vitrine de segurança, pegam as peças e descem pelo mesmo elevador. Foi muito assustador o barulho. Você chegou a ver as joias que foram levadas? Eu vi rapidamente, não deu para ver esses ladrões entrando, só ouvi mesmo o barulho, e os demais funcionários direcionaram todo mundo com muita pressa para a entrada principal do museu, que fica aqui abaixo das pirâmides. O que se sabe, fogem em scooters, deixando para trás uma coroa danificada e uma França inteira boquiaberta. O golpe durou menos que o tempo médio de uma fila para ver a Mona Lisa, só para vocês terem noção do quão rápido foi. Vamos à análise fatídica deste roubo histórico. A pergunta que não quer calar é como o museu mais famoso do mundo, com um dos maiores faturamentos culturais do planeta, pode sofrer um golpe tão simples. Primeiro, janelas vulneráveis. Segundo, falhas de vigilância nas câmeras externas. Terceiro, vitrines antigas que cederam rápido demais. E, por último,
mas não tão menos importante, confusão entre obras e manutenção de verdade. O Louvre já havia recebido alertas sobre obsolescência no sistema, que realmente eram muito antigos de segurança. Mas, como em muitos grandes processos, o problema aqui é o de sempre. O sistema está funcionando até o dia que não está. Simples assim. E não é exclusivamente na França que acontece isso. O Museu Grünwald da Alemanha também teve diamantes reais que foram levados em 2019 e o Museu de Arte Moderno de Paris também já perdeu quadros como de Picasso e também de Matisse. A arte ela pode ser eterna, mas a segurança definitivamente não é. O que foi descoberto agora e as últimas notícias são que as câmeras externas capturaram 2 homens fugindo em direção ao Sena e a polícia mobilizou então mais de 100 investigadores, incluindo equipes internacionais que são especializadas em roubos e tráficos de arte. Os especialistas nestes assuntos afirmam que se as joias elas não forem encontradas em até 48 horas, elas provavelmente vão ser desmontadas e vendidas separadas, tornando-se então praticamente irrecuperáveis. O museu ele reabriu dias depois, mas esta sala em específico do roubo, ela segue permanentemente fechada e como uma ferida aberta nessa história da França. Eu diria que mundial. O apelo fatídico de hoje é que a gente possa aprender com isso que o roubo do Louvre, ele não é apenas um crime, é um alerta global. O patrimônio da humanidade não pode depender de sistemas ultrapassados, burocracias lentas ou o achismo de segurança. O Louvre, com o seu prestígio, deveria ser um modelo mundial de proteção de bens culturais. E se nem ele consegue impedir um roubo a céu aberto em pleno domingo, o que dizer dos museus menores? Em países, por exemplo, sem recurso. É hora de repensar o processo, de reforçar a vigilância, modernizar as vitrines, treinar equipes e, principalmente, tratar a arte como um ativo vital, não como peças de vitrine. Porque o dia que o Louvre perdeu a sua luz, também foi o dia em que o mundo inteiro percebeu o quão fácil é apagar a história. Lupin é muito instigante e emocionante, mas vamos deixar as histórias de Leblanc em telas e páginas? Nós temos notícias atualizadas que foram descobertas e também aconteceram nesta última semana. Foram presas 2 pessoas suspeitas de envolvimento nesse roubo, homens de 30 e poucos anos, e um deles foi detido no aeroporto antes de embarcar. Outro foi detido na região de Saint-Denis. Um dos presos ele é de nacionalidade argelina e o outro é do subúrbio de Paris. Ambos assumiram parcialmente a participação no roubo e até agora nenhuma das joias, infelizmente, foi oficialmente recuperada. A polícia conseguiu coletar uma boa quantidade de evidências forenses, DNA, impressões, objetos abandonados como capacetes, luvas e vestimentas associadas ao crime. 150 vestígios de DNA e impressões digitais foram analisados, diz a polícia. Os senadores do parlamento francês fez uma visita ao museu e eles criticaram duramente a segurança do Louvre. Eles constataram que o sistema de segurança não está em linha com os padrões modernos, o que a gente já havia falado aqui. E foi apontado que as câmeras externas tinham ângulos cegos e uma delas até apontada para o lado errado estava, ou seja, selo de reprovado aqui do fato fatídico. As autoridades enfatizam que ainda há tempo para recuperar as peças, mas que a janela está se fechando rapidamente. Mas um especialista ainda afirmou que se elas não fossem encontradas nas primeiras 24 a 48 horas, o risco de serem desmontadas ou derretidas cresce muito, o que a gente sabe que já se passou. Apesar das prisões, as joias continuam desaparecidas e, infelizmente, isso complica a investigação e também acentua o risco dessas peças serem perdidas para sempre. A possibilidade de mais cúmplices ainda está em aberto e a investigação menciona que o número de envolvidos pode ultrapassar 4 pessoas. Há críticas severas à estrutura da segurança do museu, que vinha sendo alertada há muito tempo sobre a obsolescência de equipamentos e a falha na vigilância, mas até agora não parece que medidas corretivas foram implementadas imediatamente, o que é muito triste. Nós temos alguns destaques interessantes para você ficar de olho. O uso de vestimenta de trabalhadores e operários que foram usados no roubo está sob investigação para entender se houve alguma ajuda interna ou se teve alguma informação privilegiada de alguém de dentro do museu. E a investigação mostra que um dos principais focos agora é recuperar as joias que antes de serem desmontadas ou revendidas individualmente. E esse tipo de operação torna o rastreamento extremamente difícil. E o impacto político e institucional. Então, o roubo ele já é tratado como uma humilhação nacional por alguns políticos e também há uma pressão para a reforma da segurança cultural e é muito intensa. Do resumo desta grande obra de arte que foi este roubo
2 prisões, uma confissão parcial e nenhuma joia recuperada. O caso, que começou com um golpe cinematográfico, termina, por enquanto, com um espelho rachado, refletindo o que há de mais humano até nas instituições grandiosas, que é a falha. A segurança do museu mais famoso do mundo foi desmontada com a mesma facilidade que uma vitrine de cristal. E agora, Paris tenta colar os cacos da sua própria imagem. A investigação continua, os culpados começam a aparecer, mas as joias símbolos de séculos de história seguem desaparecidas. Talvez para sempre. O Louvre, que nasceu como uma fortaleza para proteger o reino, não conseguiu proteger nem a si mesmo. É o tipo de ironia que só a realidade consegue escrever. Um museu que guarda a Mona Lisa, o sorriso mais famoso do mundo, agora esconde a dor de uma falha que vale 88 milhões de euros e uma mancha eterna na confiança da cultura mundial. Que essa história sirva de lição não apenas para o Louvre, mas para todos nós que acreditamos que grandeza é símbolo de invulnerabilidade. Porque o que o tempo nos mostra, e o fato fatídico confirma, é que erro nunca escolhe tamanho. E, quando a segurança falha, até a arte perde a luz. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o fato fatídico a crescer e me mostra que vocês querem mais histórias como essas por aqui.